Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao 32º webinar da Claves. Hoje a gente vai falar, dar um overview aqui sobre um treinamento específico, né, e algumas relações dele com algumas certificações e tal, que é o treinamento de teste de invasão em redes de sistemas. A ideia é passar um overview do conteúdo e tal, não só da ementa, né, mas como também a parte de público-alvo, para quem que ele se destina, qual o problema que ele visa resolver. Tá? Beleza, deixa eu passar aqui. Bom, então esse é o primeiro ponto. Antes, deixa eu dar meu nome aí, só me apresentando rapidamente. Meu nome é Rafael, eu atuo hoje como diretor aqui da Claves, cuido da parte técnica, tanto da parte de serviços, quanto da parte de treinamentos e tal. E não coincidentemente, a minha linha de pesquisa e de atuação é essa parte que a gente chama de segurança ofensiva, né? Onde tem os testes de invasão e outros tipos de auditoria. Essa trilha é bastante interessante, que é uma trilha que é bem aderente à linha de atuação da Claves, enquanto entrega de serviço e tal. Aqui na Claves a gente tem o braço de consultoria, o braço que a gente chama de academia, né, que é o treinamento. Vocês podem perceber que a parte de treinamento é um tanto quanto mais abrangente. A gente fala de gestão, de seguro, tem bem mais assuntos relacionados. E essa linha, né, depois até mais para o final lá da apresentação, tem um slide onde eu apresento o roadmap de treinamentos e tal. Vamos ver que essa linha é bem direcionada à segurança ofensiva, e a linha talvez mais perto aí do core de atividades aqui nossas. Bom, beleza, então vamos em frente. Bom, então o primeiro ponto, obviamente, que é explicado no curso, que vale a pena a gente citar aqui, né, por uma questão de terminologia e tal, é o que seria uma auditoria do teste de invasão. A ideia do teste de invasão, assim como qualquer outra auditoria, é você tirar um diagnóstico, né? Você ter identificar pontos positivos e negativos, especificamente nesse caso, no que diz respeito à segurança da informação. Uma peculiaridade bastante interessante de teste de invasão é o fato o método que ele utiliza para identificar vulnerabilidades é através da simulação dos ataques. A gente chama de segurança ofensiva isso, você fazer esses diagnósticos, essas verificações e tal, através de simulações de ataque, né? Se fazendo passar pelo atacante em questão. Quais que são as vantagens disso? Uma delas está nesse segundo bullet aí, que é essa modelagem com essa visão mais ampla. Então, a ideia de um teste de invasão é sempre você ter uma visão bem abrangente, que seria mais ou menos a visão que um atacante teria, e você não está testando ativos específicos, assim, você está testando todo o ecossistema. Então, essa modelagem de ameaça, com essa visão sobre o negócio e tal, é uma questão de, por exemplo, se você está falando de um site de comércio eletrônico, você tem sim as vulnerabilidades intrínsecas da tecnologia utilizada, seja do web, ou qualquer outra, mas você pode pensar mais amplamente qual seria uma ameaça para esse ecossistema, seria uma fraude, uma compra fraudulenta, uma coisa parecida. Então, para cada negócio, você pode pensar vetores que são específicos para aquele caso ali, que causariam um determinado prejuízo, nem sempre financeiro e tal. Então, essa questão dessa modelagem seria essa ideia. A ideia de simulação de ataque seria isso. Em vez de você fazer testes pré-pensados,
você modelar testes específicos para aquilo ali que você está testando. Outro ponto que a gente cita, né, nessa parte de definição é essa identificação dos riscos reais. O que a gente chama de riscos reais é que um risco apontado numa verificação desse tipo, né, que envolve a simulação do ataque, ele não cabe ele ser meramente potencial. Porque, pela definição do teste, se você está efetivamente simulando um ataque e tentando explorar uma determinada vulnerabilidade, você tem, pela definição do teste, você tem como diagnóstico se você explorou ou não. Tá? Então, quando você tem um sinal positivo, né, de detecção de vulnerabilidade, significa que você efetivamente explorou essa falha e conseguiu algum impacto, seja ele qual for. Então, tem essa diferença. Obviamente, você pode apontar no meio do caminho alguns pontos de atenção. Tipo, foi identificada essa falha aqui, não é uma boa prática, etc. Mas por alguma peculiaridade do sistema, do ecossistema, não é possível explorar. Tá? Você tem que ter essa visão. Mas o mais importante é você ter a visibilidade sobre as vulnerabilidades, seja ela qual for, seja em qual nível for, que são passíveis de exploração. Logo, você tem uma noção precisa do impacto que ela causa. E um outro ponto, que aí é um pouco parecido também com a parte da visão ampla sobre o negócio, é essa questão da verificação do funcionamento de controles e processos. O teste de invasão ele é bastante importante, bastante interessante para fazer validações em estruturas, né, se todos os ativos designados para segurança estão ali cooperando e efetivamente garantindo a segurança. Então, às vezes você tem um checklist, por exemplo, tem que ter firewall, tem que ter IDS, tem que ter A, B, C. E aí, com o teste de invasão, você consegue fazer todo um fluxo de ataque onde você identifica se isso está efetivamente funcionando. Não só esses controles que são plugados ali nessas caixas, como processos também, né? Não está aqui no material do webinar, né, mas no material do curso, uma das coisas que a gente fala é sobre os tipos de teste. Tá? E os tipos de teste, eles podem ser... a nomenclatura pode ser baseada no que você sabe sobre o ambiente, até a forma mais comum de classificar, né? São os testes caixa preta, caixa branca, a quantidade de informação que você obtém previamente sobre o ambiente a ser testado. Mas um outro prisma que você pode aplicar é a questão de o quanto que o ambiente sabe sobre você, né? Ou seja, ou não, tá? Se é anunciado, quem é que sabe, quais são os processos que estão rodando sob a ciência de que o teste está rodando e quais que não estão à luz desse acontecimento. E o que isso impacta, né? Quando eu digo processos, aí, inclusive com interação de ser humano, você pode estar testando, por exemplo, uma equipe de monitoramento, uma equipe de resposta, você tem lá um processo de resposta a tentativas de ataque, seja lá qual for, você pode simular um ataque, ver como eles se comportam, quanto tempo eles vão levar para detectar, com que qualidade, com que velocidade eles vão responder isso, conter os impactos e etc. Então, essa verificação mais ampla também é passível de ser alcançada com um teste desse tipo. Então, essas são as vantagens, aí, os diferenciais, a peculiaridade de um teste de invasão. Bom, e agora falando especificamente sobre o curso. Os cursos da academia, todos eles, todos acho que é forte, mas a maioria deles são oferecidos em duas modalidades, né? A modalidade presencial e a modalidade à distância, né? O EAD, de ensino à distância. E vale frisar que a modalidade presencial, não sei se é a maioria dos casos, mas em alguns casos, em company, né? Os cursos podem ser feitos minimamente customizados para algum assunto de interesse ou para tecnologia de interesse e tal. O EAD ele tem uma grade mais densa, assim, acontece com mais frequência os cursos à distância, por facilidades
óbvios, né? E aí, só para entender como é que ele funciona, o sistema que é utilizado durante o curso é esse mesmo que vocês estão utilizando para fazer o webinar, para assistir o webinar. Tem essa questão da tela, a tela compartilhada. No caso aqui eu não vou fazer no lado, mas essa tela que vocês estão vendo no meu slide aqui, do mesmo jeito que eu posso compartilhar o slide, durante as aulas, não só eu, os outros instrutores, compartilhar telas quaisquer. Então, às vezes tem terminal, às vezes só tem um infográfico, um sistema alvo que foi levantado no laboratório. Então, tem essa facilidade. Além disso, tem o chat, né, que vocês estão vendo aí do lado, que fica sempre o pessoal da monitoria, dando apoio, puxando alguns links, respondendo perguntas, etc. E mesmo o curso sendo à distância, ele pode ser assistido ao vivo, né? As aulas têm dia e hora marcada, assim como esse campeonato, essa noite e tal, mas o conteúdo é gravado. Então, quem não puder assistir na hora, quiser assistir depois, ou mesmo quem assistiu na hora e quiser assistir novamente, depois você tem o conteúdo lá. Eu até tenho uma tela aqui de um curso mais na frente, para vocês verem a dinâmica disso, como é que você visualiza um vídeo, os anexos, né, que são o material, os laboratórios, tudo fica anexado lá no sistema para você fazer download e utilizar. Então, essa é a premissa, o funcionamento do curso, né? Essas aulas ao vivo, mas com conteúdo gravado, e principalmente, eu tenho que ir trocando já a ordem, nesse último bullet aí, essas atividades práticas e hands-on, tá? O foco de todos os cursos, tá? Tirando uma linha que a gente tem que é mais gerencial, os cursos mais técnicos todos são bem focados em hands-on, né? Geralmente a gente disponibiliza algumas máquinas virtuais, máquinas essas que servem, no caso específico do teste de invasão, né? Máquinas essas que servem como alvo, tá? E então as mesmas máquinas que eu tenho aqui como laboratório, o aluno recebe, então você pode ter um laboratório igual do instrutor em casa, e isso faz com que todo e qualquer comando e toda e qualquer atividade que eu realize aqui, né, na tela compartilhada, você consegue reproduzir. Essa é mais ou menos a ideia. Então, nessa aba de anexos de cada aula, fica lá contido não só materiais de apoio, né, como instruções, PDFs e tal, como algumas dos laboratórios, máquinas virtuais, ferramentas, downloads N, né? E um outro ponto importante sobre o conteúdo do curso em si é que, além de toda essa parte prática, né, a gente tenta fazer, na verdade, a parte prática a gente divide em dois tipos, né? Uma delas são as práticas de familiarização com ferramentas. Então, por exemplo, a gente está aplicando os conceitos de varredura e etc. É bastante comum fazer exercícios pontuais em cima do Nmap, por exemplo. Então, você tem exercícios que faça uma varredura que faça A, B e C. Você tem que saber lá quais são os parâmetros que passa, como é que você controla essas características da varredura. São cenários bem específicos. Isso durante o curso acontece várias vezes. E aí, quando chega no final do curso, às vezes até mais de uma vez, é feito um cenário mais amplo, né, onde você tem, aí já é para testar não só o conhecimento em cima de ferramentas, mas o conhecimento em cima de metodologia. Então, o cenário agora é conseguir fazer um teste de invasão na máquina tal, que é fornecido o IP. E aí você tem que reproduzir a metodologia. Primeiro eu vou fazer a sondagem e mapeamento, agora eu vou fazer as varreduras, vou identificar a vulnerabilidade, fazer as tentativas de exploração, vou fazer um pós-invasão para tentar escalar privilégios, qualquer atividade desse tipo. Então, tem esses dois casos, né? Tem atividades bem pontuais, que é para conceitos e familiarização em cima de ferramenta, e tem mais um cenário mais amplo, que é em cima de metodologia. Metodologias essas que a gente busca aderência com algumas normas internacionais. Uma delas é SINIST 842, que é uma Special Publication do NIST, que é um guideline para testes de invasão e tal. O OASP, na verdade, o OASP é um projeto muito maior, talvez um projeto específico aqui
mais perto aqui do teste de invasão seria um projeto dele chamado Testing Guide, que é um documento que dita exatamente isso, metodologia de teste em cima de aplicações web. O OSSTMM, isso é para postar, o OASP vem de Open Web Application Security Project, tá? Quem não conhece, vale a pena conhecer lá, uma entidade voluntária e tal, e ela cuida de quase tudo sobre aplicações web. Tem parte para quem é desenvolvedor, para quem testa, para quem faz qualquer tipo de atividade em aplicações web. E aí um projeto bastante interessante é esse que eu falei, o Testing Guide. Outro também nessa linha é o Top 10, onde ele elenca as 10 principais vulnerabilidades em aplicações web e como é que você detecta, como é que você previne, como é que você explora. Também vale a pena dar uma olhada, entre outros. O SSTMM é o Open Source Security Test Methodology Manual, alguma coisa parecida. Esse aqui é bastante interessante porque ele é bem amplo, assim, ele fala de técnicas que alguns outros não prevêem. Obviamente, você num teste de invasão, você não vai obrigatoriamente usar todas aquelas técnicas, vai depender do cenário que você vai encontrar, mas ele é bastante interessante para você ter esse apanhado aí de quais são as técnicas possíveis de serem adotadas em determinadas situações. Esse da ISAF, o Penetration Test Framework, é um framework já algo mais organizado e mais pontual, não tem tanto texto quanto os outros. Então são esses projetos que a gente busca ter aderência, não só nas nossas metodologias internas, como as metodologias que a gente passa durante o curso. Aqui tem um print aí de aulas, né, o aula.claves.com.br. Repare que aqui, isso aqui já é uma tela bem final ali, né? Você vai navegando até chegar nela, você entraria num curso, né, isso é uma aula específica. Então, repare que ele mostra, tem a aula aqui em destaque, aqui esse lado, vocês estão vendo a seta não, né? Esse lado direito aqui que tem outros cursos, são os cursos relacionados, são as aulas relacionadas ao mesmo curso. Então você consegue fazer como uma playlist e assistindo na sequência e tal. Aqui tem a abinha sobre o autor, né, na verdade sobre o instrutor, e a interessante é essa abinha aqui, anexos, onde para cada aula são anexados documentos de apoio, né, a saber, o próprio slide que foi utilizado durante as aulas, algum tipo de material, especificação, algum documento, alguma norma que foi utilizado e disponibilizado ali também, assim como arquivos mesmo, máquina virtual, uma ferramenta, um código, uma aplicação, seja lá o que for, a gente zipa e coloca ali na aba anexos. Tá? Então a ideia é que você tenha suporte e capacidade de fazer todas as atividades que a gente vai demonstrar aqui durante a aula, que você consiga reproduzir isso de casa, que você tenha todo o material necessário. Bom, e qual o público-alvo desse tipo de curso? Bom, uma premissa básica é que o teste de invasão é uma excelente ferramenta para você diagnosticar a segurança, né? Você ter uma visibilidade precisa aí dos riscos aos quais você está exposto. Então, o público-alvo vai desde a galera sysadmin, a galera que administra sistemas, para saber se ele está devidamente hardenizado, se ele está protegido, seguindo as melhores práticas de segurança. Obviamente, o pessoal que trabalha diretamente com segurança, né, os analistas de segurança, em tese, são os responsáveis por esse tipo de teste, de detecção, e também a galera de um nível mais gerencial e tomada de decisão, por um ponto que já foi citado aqui, inclusive, como ele te dá essa visão dos reais riscos aos quais você está exposto, ele ajuda nessa tomada de decisão
estratégica sobre o que você vai mitigar. Por exemplo, você faz uma análise de vulnerabilidade pura e simples, né? Coloca máquinas ligadas direto uma na outra e faz as varreduras. Aí você vai encontrar o servidor web com 3 vulnerabilidades e um servidor XPTO qualquer com 30 vulnerabilidades altíssimas e facilmente exploráveis. Isso tende a dar uma induz você a tomar a decisão de que esse servidor que tem 30 vulnerabilidades graves, etc., deve ser cuidado primeiro, ou que merece atenção imediata. Porém, num cenário específico, e isso um teste de invasão identificaria, ele pode estar completamente isolado da rede, aquelas vulnerabilidades podem ser delegadas de alguma versão que ele precisa por causa de compatibilidade, etc. E, por outro lado, o servidor web que só tem 3, existe exploit público e ele está disponível na internet. Então, essas premissas, essas detecções, não só da presença da vulnerabilidade, mas de todo o caminho a ser seguido para que essa vulnerabilidade seja explorada, que ajuda nessa tomada de decisão sobre o que deve ser mitigado, o que mitigado primeiro, o que deve ser mitigado depois, o que vai ser efetivamente corrigido, o que vai ser tomado uma medida de contorno. Então, para essa galera mais gerencial, que faz planejamento estratégico e tal, também é interessante a utilização desses testes para municiar essas decisões, né? Você ter essas informações sobre facilidade de exploração e tal. Bom, aqui a ementa, propriamente dita. Aqui, para facilitar até visualmente, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois lá no site, tem ela expandida aí, né, em subtópicos também. Eu trouxe só os macros aí, né, os macro sessões aí. E ela funciona mais ou menos o seguinte: ela tem toda uma parte introdutória em cima de terminologias, tá, onde a gente fala de termos que serão utilizados durante o curso. Isso geralmente é até passado de maneira um tanto quanto acelerada, que é mais para garantir que o termo que eu vou usar vai passar a ideia que eu quero. Tá? Então é mais para garantir que a gente está falando a mesma língua aí quando um determinado termo for utilizado. E aí, beleza, passada essa parte introdutória, tem a parte de planejamento e preparação, onde é visto uma parte não tão técnica do teste de invasão, que é essa parte de modelagem de escopo, de prevenção, na verdade, identificação de possíveis efeitos colaterais, identificação de limitações sobre o teste, seja de horário, seja de tipo de ataque, seja de escopo. Por exemplo, eu fui contratado para fazer um teste de invasão, o meu escopo de teste de invasão é da área tal, eu não posso ter acesso, logo eu tenho autorização para acessar determinadas informações, mas se eu der um passo a mais, eu vou acessar informações que não estão no alcance aqui dessa minha autorização. Você tem que tomar certos cuidados. A parte de indisponibilidade, se ela é tolerada ou não, as questões de NDA, né, os termos de confidencialidade para proteger o sigilo das informações que você fatalmente vai ter acesso, algumas questões de metodologia de documentação, que tipo de informações você tem que ir registrando desde essa parte de modelagem, passando pela execução e tal, para que você documente isso conste no relatório, os cuidados que você tem que ter na execução. Tem uma parte, inclusive, nessa sessão, onde a gente mostra a diferença entre um atacante e um auditor, né? Vale frisar que, em termos de metodologia, em termos de ferramentas, não tem tanta diferença. As mesmas ferramentas que são utilizadas para um ataque real são as ferramentas utilizadas para uma auditoria desse tipo. Né? O que difere um do outro é essa preocupação, essa conduta, essa preocupação de integridade das informações do cliente, essa preocupação de esse respeito às limitações impostas pelo cliente. Então, tem algumas diferenças assim mais subjetivas.
Então, a parte de planejamento e preparação é isso. Você define o objetivo do teste também. Né? Às vezes você tem que ver que tipo de ataque você quer simular. Né? Você tem o tipo de atacante, né? Você quer se prevenir daqueles ataques imediatos, né? Onde tem exploits pré-prontos na internet. Então, são ataques mais simples, mas que você tem uma possibilidade de exploração maior, né? Do outro, e tentar esse ataque. Então, em tese é mais fácil, consegue fazer uma mais abrangente, inclusive, essa consultoria. Você quer subir um nível, você quer fazer um teste mais dedicado, onde simularia um atacante também mais dedicado, né, que gastaria mais tempo, que faria toda uma sondagem sobre o pessoal envolvido, envolver engenharia social, envolveria ataques de força bruta, uma coisa mais direcionada. E aí, por último, você pode pegar um nível maior ainda, que seria algo extremamente dedicado, cara que tem, às vezes, tem informações internas e tal. E isso tudo influencia na forma como você vai direcionar o seu teste, assim como o tempo que você vai levar, os acertos que você tem que fazer. Então, isso tudo é visto nessa parte de planejamento e preparação. Na fase 2, já entra uma parte de sondagem e mapeamento. Qual que é a ideia disso? Eu costumo dizer que essa parte ela obtenção de informação. Eu costumo dizer que essa parte ela é inversamente proporcional à quantidade de informação que você recebe, ou seja, a claridade da caixa. Né? Então, quanto mais black box for o teste, maior a dedicação, o tempo dedicado que você vai precisar para essa parte de obtenção de informação. Quanto mais white box for, ou seja, quanto mais informações você tiver sobre o alvo, menor vai ser a necessidade de dedicar tempo para essa fase. Então, pegando um exemplo qualquer, só para mostrar o que seria, se você tem um teste que é extremamente black box, ou seja, você não tem nenhuma informação técnica sobre os alvos, tá? Porém, você tem os alvos, os ativos envolvidos, mas você tem um alvo, seja lá uma organização, o que for. E aí você começa a fazer uma trama de obtenção de informação, onde você, através do nome, você encontra onde está hospedado o website, pelo website você encontra em outras páginas do servidor, você descobre quem é o servidor DNS que resolve para ele, você encontra links para um servidor de intranet, e você vai mapeando ativos que se relacionam com essa entidade. Tá? E aí você vai documentando isso, usuários, funcionários que colaboram com a empresa, em outras coisas. Tá? Então tem toda essa fase de obtenção. Feito isso, entra a parte de sondagem e mapeamento, que aí é quando você... Repara que essa parte de obtenção de informação, não necessariamente você precisa interagir com o alvo. Tem muita questão de Google Hacking, né, que agora abriu para OSINT, né, que é Open Source Intelligence, que é você fazer buscas em fontes abertas, seja qual for. Então, você identifica lá os ativos, onde estão, você identifica quem são as pessoas envolvidas, por exemplo, você tem lá um servidor web, que tem um FTP, um SSH, e você consegue, por uma determinada rede social, identificar quem são sei lá, o webmaster, ou precisa de mim, ou alguns tipos de cargo que supostamente teriam acesso a essa conta FTP, então você já vai juntando essas informações para a modelagem dos ataques. As partes de sondagem e mapeamento, que seria essa etapa 3, ela difere um pouco da 2, embora quando você está apenas sondando e mapeando, o resultado disso é informação, né? Informações sobre o alvo, ela tem essa diferença da obtenção de informação, porque a 3 envolve interação com o alvo.
Então, aí já são varreduras, coleta de fingerprint de servidor, por exemplo, reconhecer um servidor como participando daquela, como pertencente àquela organização, eu vi que ele pertence a uma rede ou a um bloco de IPs que pertence àquela organização. Vou varrer esse bloco inteiro para ver outros IPs que respondem. Então, tem essas interações. Tá? E as varreduras? Não só de fingerprint, mas varreduras em cima de vulnerabilidade, identificação de serviço, portas abertas, etc. A outra etapa que a gente coloca é a identificação de vulnerabilidades, que aí pode ser meramente o resultado de uma varredura por vulnerabilidades ou um quebra-cabeça que você montou aí nas etapas anteriores. Eu percebi que tem um ativo tal, eu percebi que consegui mapear um servidor tal que me dá informações internas sem autenticação, ou eu percebi que uma autenticação não requer, não tem criptografia, então eu já identifiquei uma vulnerabilidade aqui de captura de tráfego, então eu preciso marcar um cenário para isso. Então você vai, a gente chama de árvore de ataque, né? Você modela uma árvore, onde é o coletivo de vetores de ataque. Né? Então você modela uma árvore onde você tem vários vetores ali que você pode tentar executar para obter algum tipo de comprometimento. A fase 5, que é a fase de invasão, é onde efetivamente você executa esses vetores. E aí você valida qual deles é possível, é passível de sucesso, quais que não. Onde você mata ali os falsos positivos, etc. E por último, a parte da finalização, que aí entra de novo a parte de documentação. Na parte de invasão também tem as questões de elevação de privilégios, etc. Tudo isso pode envolver uma certa poluição no alvo. Nossa parte de finalização é a retirada dessas ferramentas, se o escopo previa, por exemplo, a colocação de um backdoor e tal. Então, a finalização seria basicamente isso. Bom, e aí, dito isso, esse curso ele vem sendo desenvolvido ao longo dos anos e tal, e recentemente ele foi homologado pela ICSIM, que é um órgão internacional de certificação e tal, mais especificamente numa certificação que eles chamaram de Ethical Hacking Foundation. Ela foi lançada em abril, se eu não me engano, de 2015. Tá? Essa aqui é a definição da certificação que consta lá no próprio site da ICSIM. Né? Então, ela fala que cobre uma variedade de assuntos e técnicos relacionados ao tema, no caso é o hacking, né, que eles chamam, análise de tráfego de rede sem fio, evasão de sistemas, etc. E nós tivemos nosso material homologado pela ICSIM como um material que prepara para essa certificação. Tá? Então, quem tem interesse aí de tirar essa certificação, esse curso é comprovadamente preparatório para essa certificação. Um outro ponto importante do desenvolvimento dele, esse é o roadmap que a gente tem aqui na Claves, tá? Na academia. Então, são as trilhas que a gente chama. Então, tem algumas certificações que a gente considera base, tá vendo? Que elas se aplicam a todas as trilhas, e isso que a gente está falando está especificamente nessa trilha verde aqui, na trilha A, que é a trilha que envolve teste de invasão. Tá? Então, a saber aqui teste de invasão, o vermelho é forense computacional, o azul é gestão de segurança de informação, e esse laranja aqui é desenvolvimento seguro. Tá? Dentro da formação de teste de invasão, além de algumas certificações internacionais, como CH e SSA da EC Council, tem esse blocão aqui que é a formação dos testes de invasão da Claves. Tá? Formação essa que é formada por vários cursos orientados a teste de invasão. São 5 cursos, né, totalizando 100 horas de aula. Um desses cursos é esse que eu vim falando, que é o teste de invasão em redes e sistemas. E aí essa formação ela se desdobra da seguinte forma. Tá? Esse que eu estou falando é esse aqui, ó, teste de invasão.
em redes e sistemas. Além desse cara, seguindo uma outra ordem aqui para ficar mais fácil, né? Tem outro, o teste de invasão em rede e sistema, como eu falei, ele tem essa parte de preparação, essa parte mais geral. A técnica dele é em cima de redes e sistemas, então você vai reduzir os ativos e tal. E aí, para algumas situações peculiares, tem outros cursos de teste de invasão, que é o teste de invasão em rede sem fio. Aí ele é meramente técnico, tá? Ele não tem essa parte de scope, etc. Mas ele fala de técnicas de invasão específicas para rede sem fio, tá? Assim como esse cara daqui, fala de técnicas de invasão específicas para aplicações web. Tá? Então, esses dois aqui meio que complementam a parte técnica desse cara. E, além disso, ainda na parte técnica, tem esse curso de Metasploit. Metasploit é uma ferramenta que ela é citada em todos os cursos, na verdade, tanto no teste de invasão de sistema quanto no rede sem fio, na parte de exploração e tal, e na parte de aplicações web também. Só que ele tem um universo muito grande de funcionalidades. Uma ferramenta que foi, na verdade, originalmente concebida para desenvolver exploit. Hoje ela é para lançamento, e desde que foi adquirida por uma empresa, passou a ser considerada uma ferramenta de teste de invasão. Então, a ideia desse curso específico da ferramenta é trazer mais essa parte de desenvolvimento, utilização melhor aí do framework. E, por último, e não menos importante, tem o curso de Direito, que é um curso, inclusive, ministrado por advogado e tal, que a ideia é passar uma noção de legislação, o mínimo que se deve saber para ser um pentester, um administrador de rede, seja um perito forense, ele pega várias áreas. Então, tudo que é legislação nossa aqui e mundial relaciona com segurança da informação é abordado nesse curso. Um curso bastante interessante, até complementa bastante aquelas questões de escopo, limitação e etc. Bom, e a ideia era essa. Aquele roadmap que eu apresentei está no blog da Claves. Tá? Depois, acho que o pessoal já até postou ali em cima, né, um vídeo de informação. Quem quiser mais informações sobre os cursos, tem lá no site. Vale dar uma olhada também na página de webinar. Como eu falei, esse aqui é o 32º webinar, ou seja, tem um monte lá, falando sobre cursos diversos, alguns até... Esse aqui foi uma abrangência mais... um prisma mais de overview e tal. Outros lá têm demonstrações, pequenas partes do curso, temas mais técnicos, laboratório, etc. Não só esse material, como todo outro material que a gente publica, que a gente apresenta, fica lá no nosso SlideShare. E aí tem os canais, os vídeos, além do que o sistema vai estar lá no YouTube, tem as mídias sociais aí, Twitter e Facebook, onde a gente está sempre lançando notícias e tal. E falando em notícias, uma outra sugestão é o blog Seguinfo, que a gente apoia lá, tem várias notícias sobre segurança da informação e tem a seção de podcasts também, que é interessante. Então, quem quiser manter em contato aí, esse é o caminho. É isso, agradeço aí a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. O pessoal da monitoria já se colocou aí à disposição, o que vocês precisarem. Eu me coloco também, está aí meu e-mail, meu Twitter, para quem quiser bater um papo, tirar alguma dúvida e tal. Mais uma vez agradeço a presença de todos, a gente se vê por aí. Um abraço.